Olá, como vai você? Quero te dizer que eu fico muito feliz com a sua presença aqui hoje nesse programa Doutora Beth Esclarece. Hoje nós temos uma pergunta da Ana Marta e ela diz: doutora, eu estou fazendo terapia para a dependência emocional e já entendi que me deixei abusar pelo meu namorado. Antes eu tinha muita raiva dele por causa disso e agora passei a ter raiva de mim, achando que sou uma burra idiota. No fim, só transferi a raiva que eu tinha dele para mim. O que eu faço? Essa pergunta da Ana Marta é feita para mim com uma certa frequência. E a pessoa geralmente começa por uma fase na relação com o abuso em que ela fica na vítima. Enquanto ela está na vítima, ela está com raiva do outro que é o vilão na história. Então o outro que está abusando, que está explorando, que está desrespeitando, né, assim, muitas vezes agredindo de várias maneiras diferentes. Então a pessoa fica com raiva do outro e ela se sente muito amparada nessa raiva, né? Ela sente que faz sentido ela ter raiva do outro, porque o outro está atuando de uma maneira inadequada e errada, né? Dentro dos conceitos morais, isso é errado. E claro, também para o relacionamento, e é um desrespeito à pessoa. Acontece que quando a pessoa fica nessa situação, que ela está na vítima, ela fica numa posição de impotência, etc. Então ela não consegue sair daquilo, não consegue fazer nada enquanto estiver nessa condição. Então ela vai para uma terapia, por exemplo, e na terapia ela começa a perceber que ela, de alguma maneira, claro que inconscientemente, ninguém faz isso por vontade própria, estava contribuindo com o agressor, com o abusador. E quando ela vai percebendo isso, que ela também agia de certo modo, que era conivente, ou ela de alguma maneira se conformava, não fazia nada, então várias maneiras possivelmente, e aí a pessoa começa a perceber que ela de fato é uma parte importante no que aconteceu. E ela começa a perceber então que essa raiva do outro não é muito, vamos dizer, bem embasada, porque ela, afinal de contas, também permitiu. Então a grande coisa que as pessoas percebem é: eu permiti o abuso. E aí acontece o que a Ana Marta está nos dizendo. Em vez de ficar com raiva do outro, a pessoa fica com raiva de si mesma. Então só para contar um pouco do histórico de como chegou nessa questão, provavelmente, a Ana Marta. E a questão é: e agora? O que eu faço? Em vez de ficar com raiva do outro, ficar com raiva de mim? É muito ruim. E aí então a gente precisa voltar e dar uma olhada para trás. Gente, eu não sei porque eu estou de óculos até agora. Mas então a gente precisa dar uma olhadinha para trás, né? E perceber o seguinte: quando uma pessoa atua de uma maneira que não foi adequada, que não foi boa para ela, ela errou, né? Ela errou na conduta em relação aos objetivos que ela tinha. Mas isso, vamos dizer, significa que ela não sabia atuar de uma forma melhor. Então, assim, primeiro, vamos compreender, né? É muito importante a gente perceber que o erro estava dentro de um contexto de funcionamento, de recursos próprios que a pessoa tinha para lidar com a situação. Então, não é que a pessoa seja culpada pelo que aconteceu. Isso que complica, né? As pessoas, quando pensam em erro, muito rapidamente pensam que isso implica numa culpa. E não é. A gente erra porque ainda não desenvolveu algumas competências, porque ainda não ampliou a visão suficientemente. A gente erra por vários motivos, porque a gente falta de conhecimento e mil motivos. Mas não é uma coisa passível de ser punida. Essa é uma questão fundamental. Então, houve um erro? Houve? Se deixou abusar? Sim. Né? Mas não significa que a pessoa precisa, por isso, se sentir culpada ou se sentir com raiva de si mesma. Porque se ela compreende, se ela trabalha a questão da autocompaixão, que isso é uma questão fundamental aqui, ela vai perceber que ela estava em condições que não poderia fazer melhor do que fez. Às vezes, isso é tão grave que a pessoa pode se deixar abusar até a morte. Mesmo assim, ela não podia ter feito melhor, gente. É muito fácil a gente olhar para trás e falar: nossa, mas a fulana podia ter ido embora, podia ter saído daquela relação, né, antes de morrer, por exemplo. Né? É fácil falar,
mas a gente não tem noção do contexto mental, né? Do contexto das crenças da pessoa, dos medos, das emoções, de tudo que envolvia aquela pessoa dentro daquela relação. Então é por isso que eu digo que assim, é muito importante a gente trocar a raiva pela compreensão, pela empatia, pela compaixão. Compaixão com o outro e compaixão com a gente. Então, assim, a fundamental é a gente se amar, independentemente de acertar ou errar. Quando eu fico com raiva de mim, obviamente, eu não estou me amando, eu não estou sendo amorosa comigo. Então, é fundamental o treino. Não vamos esquecer, tem coisas que a gente compreende, então vocês assistem aí vários vídeos, compreendem muitas coisas, mas não treinam. Não estou dizendo que você não faça, mas muita gente não treina. Muita gente entende, tá, mas precisa treinar uma coisa diferente. Precisa treinar, mudar a atitude. Então a atitude da revolta em relação ao que aconteceu pode ser trocada por uma atitude de aceitação e compaixão com a própria pessoa. Tá bom, eram meus limites, não podia fazer mais do que aquilo. Espero então ter respondido a pergunta da Ana Marta e de muitos de vocês em relação a esse tema do abuso, que eu sei que é um tema delicado e faz muita gente sofrer. Mas pelo menos que a gente sofra só enquanto foi abusado, mas não depois, né? Quer dizer, passou o abuso e agora a gente fica lá, né, fazendo um monte de viagens e se punindo e se maltratando, né, se torturando por causa de algo que a gente nem pode mais mudar. Muito bem, então se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal, porque o nosso canal trabalha muito relacionamentos distorcidos, relacionamentos complicados e destrutivos. E se você vive algum relacionamento ou já viveu um relacionamento assim e quer viver o melhor daqui pra frente, então você vai receber as notificações do nosso canal desde que clicar lá naquele sininho, ok? E se você conhece alguém que vive um drama assim, que já ou se deixa abusar ou se deixou abusar, manda esse vídeo para ela, compartilha, para que ela também possa ser beneficiada e possa receber aí uma luzinha para refletir e mudar a vida dela. Tudo de bom para você, beijos no coração, tchau, tchau.